consciência de luz com asas, orelhas grandes e pontiagudas e de nariz grande e fino. Que consciência estranha era essa? Moisés, quando eu era criança, vi uma consciência volitar lentamente à minha frente, sem se importar com o fato de que eu a estava vendo. Eu estava acordado e foi tudo muito nítido. Me lembro que não me assustei porque a sensação que tive foi tão boa que isso me acalmou. Porém, não era uma consciência qualquer. Sempre vi muitos espíritos, mas esse era diferente de tudo o que eu já vi e vou explicar por quê. Era um ser basicamente de luz, uma luz branca e intensa, a qual formava uma silhueta muito bem definida, sem olhos, sem boca e também não possuía pernas, apenas um leve rastro de luz que se parecia com uma cauda de fumaça. O mais estranho era que, apesar de não possuir olhos nem boca, este ser tinha orelhas grandes e pontiagudas, com um nariz que também era bem grande e fino. O mais engraçado é que ele possuía asas que também eram de luz e que ele as batia lentamente enquanto volitava. A sensação que tive foi que esta era realmente a sua aparência e que ele não havia simplesmente se plasmado naquela forma, mas sim se mostrado em sua forma real e natural. O que mais me encabulou foi que uma vez vi uma notícia, eu não sei porque se encabulou, uma notícia de uma criança que tinha sido baleada diversas vezes, se salvando por um milagre após ter sido dada como morta na mesa de cirurgia, quando de repente restabeleceu seus sinais vitais sem explicação. Quando entrevistado, o garotinho disse que durante a cirurgia um ser exatamente como o que eu vi, de orelhas grandes e pontiagudas, com o nariz também grande e afinalado, com asas e todo cheio de luz, o acompanhou o tempo todo, dizendo para ele que ia ficar tudo bem. Que ser fantástico era esse? E por que ele tinha essa aparência exótica? Já teve contato com consciências dessa espécie alguma vez? Por favor, me conte o que sabe, porque nunca ninguém conseguiu me explicar que tipo de consciência foi essa que eu vi. Olha, o que eu tenho para dizer para você é que a gente não tem, a gente não pode dizer assim, isso não é possível, isso não existe. Eu penso que tudo é possível. Você pode anotar isso no seu caderninho aí, escreve com uma caneta esferográfica para não apagar. Tudo é possível. Então, quando você está me relatando isso, eu já tive muitas experiências, eu já relatei experiências com consciências que cuidam de florestas, que cuidam de montanhas, que cuidam de água, com outras pessoas, inclusive, vendo, isso sempre foi importante. E essas consciências, elas são consciências que existem. A gente é que fica com dificuldade de aceitá-las e, ao invés de ver a realidade, a gente cria uma aversão. O fato e a aversão são confortáveis para o ser humano. Você vê um fato, ninguém aceita aquele fato, você vai contar isso para alguém, a pessoa vai falar assim, essa pessoa não está muito certa não. E aí você conta uma versão, é mais fácil, aí todo mundo aceita e fica tudo bem. Dá um formato mais adequado, dá uma história mais aceitável, mas você está sendo sincero no que você está dizendo, e essas consciências existem. Você vai encontrar consciências do ar, do fogo, da terra, da água, consciências que cuidam da vegetação, consciências que cuidam de linhas de animais. Você vai falar, mas existe isso? Sim, tem insetos, tem tudo. A gente só não consegue ver, mas eu penso que nós temos que continuar insistindo para um dia ter mais consciência e a gente mesmo, eu inclusive, no meio dessa turma toda, falar menos bobagem e conseguir falar mais coisas claras e reais, para que esse mundo fique mais bonito do que ele é. E a gente para de destruir também, porque nós temos uma capacidade de destruição que não é brincadeira. Então, essa consciência que você está falando, quando a gente vai lá no sítio São Damião, tem uma montanha, e aquela montanha, sobre a montanha tem uma consciência que fica lá, e ela parece exatamente com isso que você está falando. Pode ser que você tenha cometido algum erro de visão, porque a gente pode se confundir, mas a consciência que fica sobre a montanha, e em várias montanhas, porque eu já vi, ela tem um formato assim, ela tem um corpo e tem um formato que parecem asas. Na verdade, aquilo é uma energia que acontece com ela,
É uma energia que parece cruzada, e é óbvio que ela não tem pés, né? Mas ela é pura energia. Ela não se importa, você disse que ele nem se importou, né, com você. Ela nem se importa com nada, porque ela só está trabalhando, ela estabiliza o ambiente. Então, essas consciências são consciências bastante avançadas, né, com um nível de trabalho energético muito superior ao nosso. Eles não estão, sabe, parados no nosso besterol emocional, né? A gente fica aqui se degladiando, reafirmando o ego, dizendo que sabe mais ou que sabe menos. Isso aí não leva a gente a lugar nenhum. Eu espero ter respondido para você. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, nosso blog é o foradocorpo.com, Grupo Amigos do SEC no Facebook aguarda você. E se você quiser me ajudar comprando CDs e livros, é só entrar na internet, né, e a gente continua esse trabalho firme e forte. E eu encontro você na próxima pergunta.